Queridos irmãos, estamos pregando no livro de Hebreus, e essa mensagem aqui é uma mensagem muito especial. Se a gente fosse pegar todo o assunto, essa mensagem ela ficaria bem maior, e gostaria muito de pregar toda ela, se nós tivéssemos aqui um compromisso de, não, eu vou conseguir ter 1 hora de atenção plena, né? Vou anotar, vou tomar nota, vou conseguir interagir já com a mensagem. Mas o fato é que a gente não consegue, nós não conseguimos, né? O nosso tempo de atenção é menor, nós não estamos numa sala de aula, estamos num momento de culto, de adoração ao Senhor, e essa mensagem aqui ela é muito rica, muito rica. Então, por causa disso, a gente vai dividir ela em 2 mensagens, para a gente poder caminhar um pouco mais tranquilo nela, e aí, se Jesus não voltar antes, a gente vê uma outra etapa. Veremos hoje acerca que a pessoa de Cristo é superior, e a proclamação de Cristo é redentora. Na próxima mensagem nós vamos ver que o propósito de Cristo é libertador. Então, hoje nós veremos apenas 2 partes, porque nós queremos ver com calma, e essa é uma mensagem onde o autor de Hebreus ele vai trazer uma exortação a nós. Ele trouxe essa exortação ao público original, né, que recebeu essa carta, e nós que entendemos, fomos lá, compreendemos o que o texto está falando para os leitores originais, então a gente traz uma aplicação para os nossos dias, aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. No livro de Hebreus, a mensagem do livro de Hebreus, leia junto comigo, a exaltação de Cristo devido ao seu sacerdócio em uma aliança superior, oferece uma exortação para os cristãos perseverarem na peregrinação até Jerusalém celestial. É isso que Hebreus está nos dizendo. Essa exaltação de Cristo, quanto que Cristo é exaltado, ele oferece para nós, então, uma exortação para nós perseverarmos, a gente não desistir, enquanto nós estamos nos dirigindo a Jerusalém celestial. O que o autor espera que a gente responda a isso? Cristo é superior a tudo e a todos e ofereceu o sacrifício perfeito e eterno por nós. Leia junto comigo. Portanto, mesmo diante das provações e dúvidas, permaneça firme na fé e confie plenamente nele. Não sei se você é igual a mim, mas de vez em quando nós temos dúvidas. Nós lutamos muitas vezes com a incredulidade. Será que as coisas são assim mesmo? Será que de fato Deus é quem ele afirma ser? Será que Deus age verdadeiramente como ele falou que age? Será que existe ainda essa verdade da palavra de Deus aplicada à minha realidade? E o texto que nós veremos hoje, continuaremos vendo em Hebreus, mas veremos o versículo 5 do capítulo 1 até o versículo 4 do capítulo 2. Então, nessa parte, nós veremos que a pessoa de Cristo é superior aos anjos, e depois nós veremos que a proclamação de Cristo ela é redentora. Então, em primeiro lugar, nós veremos acerca da pessoa de Cristo. Veja o versículo 5. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és o meu filho, eu hoje gerei. E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. A superioridade de Cristo aos anjos vem de quem ele é, vem do seu caráter. E aí Cristo ele recebe um título aqui individualmente. A Bíblia já mostra para nós, principalmente em Jó, que os anjos são chamados filhos de Deus. Mas nenhum anjo é chamado de filho de Deus. Nenhum anjo recebe esse título individualmente, porque ele pertence apenas ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse versículo 5, ele cita o Salmo 2, que é um cântico de coroação, e na segunda parte do versículo 5, ele cita 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Em Samuel você tem as histórias dos primeiros reis da nação, Saul, Davi, e aí depois Salomão. E é interessante que ele citando 2 Samuel 7, 14, Deus está falando com Davi, referindo-se a Salomão. O versículo, eu serei seu pai e ele será o meu filho. Mas a aplicação daquela parte não é a aplicação final não é para Salomão. É para quem? É para Jesus, porque Jesus é maior do que Salomão. Salomão achou que era para ele. Eu sou isso aqui de quem Deus está se referindo, mas não, isso se referia a Jesus Cristo. Jesus não é só filho de Davi, mas também filho de Deus que herda as suas promessas.
Jesus é maior que os anjos, porque no versículo 6, ele é adorado pelos anjos. E ainda quando Deus diz, olha o versículo 6, e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. A ideia de primogênito na Bíblia nem sempre significa nascido primeiro. Trata-se de um título hierárquico, que o primogênito ele vai receber toda a herança e a bênção especial. E Jesus aqui ele está sendo então adorado pelos anjos. No versículo 7 a 9 e o versículo 13 diz que Jesus governa. Veja só, quanto aos anjos ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te entre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E aí o versículo 13. A qual dos anjos Deus alguma vez diz, senta-se à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Então Jesus, ele governa. Veja que os anjos, no versículo 7, o adoram. Os anjos servem, mas o Filho governa. E aqui ele faz uma citação do Salmo 104. Como o vento e o fogo, os anjos são servos, portanto estão subordinados ao Filho. Os anjos servem aquele que senta no trono, que é Cristo. Mas os anjos não sentam no trono. O versículo 10 vai dizer que Jesus é o Criador. Diz o seguinte, e também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Jesus é o Criador. Os anjos não fundaram a terra, mas também fazem parte da criação. Eles foram criados por Jesus. Quem criou todas as coisas que nós vemos? A nossa vida pertence a quem? Pertence a Cristo. O versículo 11 e o versículo 12 diz que Jesus não terá fim. Veja só o que diz. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Vamos ver juntos? Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, com roupas, e eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Irmãos, veja que incrível esses versículos. Marque ele na Bíblia, e pode até anotar essa frase. Tudo muda, mas Cristo jamais mudará. Tudo muda, mas Cristo jamais mudará. As pessoas mudam, o emprego muda, a saúde muda, igreja muda, familiares mudam, tudo muda, mas Cristo jamais mudará. Que a gente possa permanecer então nesse Cristo, que ele não terá fim. E aí no versículo 14 diz, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos então eles são os servos, eles ministram a Deus e eles ministram a nós também. Olha que incrível, os anjos são servos de Deus que nos servem. Teve uma ocasião na nossa vida que nós atribuímos uma ação de Deus onde um anjo nos serviu. Nós estávamos indo para pregar numa conferência de jovens e adolescentes. Estávamos levando um grupo da igreja de jovens e adolescentes para realizarem um teatro lá, uma pantomima. Estávamos em oração, era um objetivo de pregar o evangelho, anunciar a salvação de Cristo, e nós começamos a encontrar inúmeras dificuldades enquanto nós nos deslocávamos para lá. Mas eram tantas dificuldades, mas tantas, que eu comecei a questionar, será que Deus está me ensinando a perseverança, que eu devo ir apesar dos problemas, ou Deus está me mostrando que não é para ir? Porque não é possível, tanta dificuldade que a gente está enfrentando, a gente não conseguia se deslocar para levar a mensagem. E eu comecei a compartilhar com a equipe, eu falei assim, eu estou em dúvida, Deus está nos ensinando para perseverar, ou Deus está nos mostrando que não é para ir, a gente está sendo teimoso? Eu não sei se você já teve esse dilema. E nós começamos e de repente a gente conseguiu pegar a estrada, conseguimos andar, veio chuva, a gente teve que diminuir, daqui um pouco o carro para no alagamento. Eu falei, Deus, não é para a gente ir. Agora eu entendi, não é possível. A gente conseguiu se deslocar de uma cidade a outra, e ligando lá para o acampamento, avisando, olha, a gente está tentando se deslocar, toca aí, mas a gente não está conseguindo chegar.
E aí eu tinha um carro velho, tinha um Gol 86, e Gol 86, você sabe que é uma relíquia, né? É um carro sensacional. Eu não sei se você sabia, mas esse carro ele é digital, você sabia? Porque ele tem todas as nossas digitais em tudo que é parte dele. Você toca em tudo para fazer aquele carro funcionar. E a gente tinha esse Gol 86 que era digital, né? Olha, era incrível. Então eu mexia com o carro, mexia com o carburador, mexia ali com óleo, com combustível, né? Quando havia misturar para o carro funcionar ali, misturar na bateria, tal, etc. Então acabava mexendo, e o carro que nós estávamos era um carro velho também. E eu mexi naquele carro, a gente empurrava aquele carro, o carro não funcionava. E ele com o capô aberto, eu falei assim, Deus não quer que a gente vá lá. Deus não quer que a gente vá lá. E aí de repente apareceu alguém no nosso lado, estava eu e a Má. A nossa preocupação era absurda, porque a gente estava com adolescentes lá, e adolescentes, quando você solta eles da jaula, o que eles fazem? Eles ficam pulando de galho em galho, né? Nós num posto de combustível chovendo numa outra cidade, com um bando de adolescentes, eram 2 ou 3 carros lá, aquela galera espalhada. Eu falei, Deus, toma conta, Senhor, está nas tuas mãos aí, porque a gente não consegue controlar eles aqui, né? E de repente apareceu um cidadão do nosso lado, e ele falou, o que aconteceu? Ele apareceu. Tem situações assim que, ô fulano, né? Foi mais ou menos isso. Até aí tudo bem. Ele falou, o que aconteceu com o carro de vocês? Não está funcionando. Vocês já tentaram isso? Já. Entra lá então no carro. Eu entrei no carro, ele falou, dá a partida. Eu falei, eu já tentei. Liguei o carro, vrum. Oxi! Desci do carro, eu aqui, o capô aberto, a Má estava aqui, eu cheguei aqui do lado da Má, esse senhor, esse jovem, né, alto, estava aqui, eu virei para a Má assim, eu falei, é um anjo. Ela falou, é. Aí quando a gente fez assim, a gente olhou assim para agradecer a ele. Onde ele estava? Não estava mais. A gente se olhou de novo, cadê ele? Irmãos, esquina de posto, não tem aonde o cara sair em 2 segundos desaparecer, não tem uma bomba de combustível que está lá. Nós estávamos na esquina, né? Se ele fosse até a bomba, a gente veria alguns passos ele chegando. Cadê ele? A gente começou a chamar a gurizada, rapaziada, chega aqui. Cadê aquele cara que estava assim, aqui, assim, desse jeito? Não teve ninguém aqui. Teve, ele fez o carro funcionar. Não tem ninguém aqui. Não procura que está aí. Aí daqui um pouco o Espírito Santo falou, ele já serviu, vão agora anunciar o Evangelho. E a gente falou, entra no carro e vamos embora. Irmãos, os anjos são servos de Deus que nos servem. Para quê? Para a gente anunciar o Evangelho. E olha que incrível, a ênfase não está no anjo, a ênfase está onde? Em anunciar o Evangelho. É para vocês irem. É para vocês chegarem e pregarem. Por que o autor de Hebreus ele começa o livro fazendo essa comparação com os anjos? A palavra anjo significa mensageiros. Eles foram criados, estão subordinados apenas a Deus. Eles serviram a Deus, eles nos servem também. Mas por que o autor ele começa fazendo essa comparação? Porque no pensamento judaico, os anjos mantinham um importantíssimo lugar como mensageiros na revelação de Deus ao seu povo. Lembra lá com Moisés, que foi o maior líder do povo judeu, né? Em Êxodo 3, um anjo do Senhor aparece a ele numa sarça ardente. Em Êxodo 14, enquanto Moisés está liderando os israelitas para fora do Egito, um anjo do Senhor se coloca entre o exército egípcio e o povo de Israel, protegendo e guiando eles durante a travessia do Mar Vermelho. Em Atos 7 e Gálatas 3, diz que os anjos são mencionados como seres envolvidos na entrega da lei a Moisés no Monte Sinai. Embora, quando nós vamos ler em Êxodo, nós não temos esse relato detalhado. Mas Atos e Gálatas diz que os anjos, então, entregaram a lei a Moisés. Isso fez com que o povo judeu valorizasse esses mensageiros. Com Josué na terra prometida, em Josué 5, Josué está prestes a liderar os israelitas na batalha com Jericó. Vem um homem com uma espada desembaiada. Ao perguntar se ele estava do lado deles ou contra, o homem responde que é comandante do Senhor dos Exércitos. Então, tem a situação de Ló também, quando está saindo da cidade. Então, em Colossenses capítulo 1, os judaizantes da igreja, eles estavam levando a igreja para adorar aos anjos. E aí o autor de Hebreus, ele está fazendo essa comparação, porque uma vez que os anjos tinham uma posição
elevada, e estavam desfrutando dessa elevada reputação entre os judeus, era necessário agora mostrar que Cristo está acima dos anjos. E aí por isso que ele faz esse relato, que Cristo recebe o título individualmente, Jesus é adorado pelos anjos, Jesus governa, Jesus é o Criador, não os anjos, Jesus não terá fim, e os anjos são servos. Mas por que a comparação então? Porque é a primeira de tantas outras que o autor vai fazer nessa carta. Ele vai fazer várias comparações, onde vai mostrar que Cristo, meus irmãos, é superior a tudo. E nós, quando olhamos para nós hoje, quantas vezes você abre mão de Jesus, eu abro mão de Jesus, você abre mão de Jesus, para prazeres que esse mundo oferece. Quantas vezes você busca alegria nesse mundo, segurança nesse mundo, esperança nesse mundo, que tudo isso nós encontramos em quem? Em Jesus. Nessa semana, dando aula de aconselhamento, eu fiz uma pergunta lá para os alunos que participavam, eu falei, responda mentalmente aí, a primeira palavra que vier à sua mente. O que você mais deseja? O que você mais, onde você se refugia? Onde você tem conforto? O que você mais busca? Do que você mais fala? O que te dá mais prazer? Eram 12 perguntas, ou 13 perguntas. E aí depois eu perguntei assim, responda agora, quantas palavras veio na sua mente que foi Jesus? Aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais teme, aquilo que você mais quer, aquilo que você mais fala. Veio 5, veio 7, veio 3, veio mais. E aí a gente começa a analisar quantos ídolos do nosso coração há. O que te dá conforto, o que te dá esperança. Então Jesus é o Filho de Deus, enquanto os anjos são apenas servos de Deus. Eles anunciaram a salvação, mas o Filho de Deus cumpriu a salvação. Os anjos proclamaram, mas foi o Filho de Deus que a cumpriu. Jesus veio salvar e cumprir a missão. Em todo esse texto do capítulo 1 aqui, nós vemos citações de Salmos 2, Salmos 8, Salmo 45, Salmo 102, Salmo 104 e Salmo 110. O autor está mostrando que esses salmos lá do Antigo Testamento que falavam de Deus e do seu trono, até vir Jesus, até Jesus chegar, era uma grande pergunta para a nação de Israel, de quem que esses salmos estão falando? Agora o autor está falando, esses salmos estavam falando de quem? De Jesus. Ele é o rei. Esses salmos estavam falando de Cristo. O autor de Hebreus nos ajuda a entender que Jesus é a explicação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento está apontando para quem? Para Jesus. O Novo Testamento está apontando para quem? Para Jesus. E a nossa vida deve apontar para quem? Para Jesus. Uma vida cristocêntrica, uma vida sendo vivida para Ele. Não uma vida para nós mesmos, não uma vida para as nossas vontades. Eu costumo falar que é fácil a gente saber a vontade de Deus. É fácil. Sabe por quê? Geralmente a nossa vontade está contra a vontade dEle. Quer saber a vontade de Deus? Identifique a sua. Aí já põe a pergunta. Eu acho que é o contrário. Eu acho que Deus está querendo outra coisa. Porque o meu coração pecaminoso está desejando isso, o que será que Deus quer? Aí eu vou para onde? Eu vou para a palavra. Nós vamos pensar biblicamente, nós vamos fazer pergunta a Deus, qual é a sua vontade? Então o livro de Hebreus nos mostra que o rei é Jesus, que a pessoa de Cristo é superior aos anjos. E aí, o autor de Hebreus, ele vai chegar agora no capítulo 2. Coloque o cinto de segurança. Olha o capítulo 2, versículo 1 a 4. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, nós encontramos agora a proclamação de Cristo que é redentora. O autor de Hebreus fala, Cristo é superior. E aí ele começa, quando você vê essas palavras, por isso, entretanto, contudo, mas,
Nós precisamos olhar os versículos anteriores, nós fizemos isso. E aí ele começa, por causa disso, por quem Jesus é, nós precisamos prestar maior atenção e não negligenciarmos. O livro de Hebreus é um livro de exortação. Vá para Hebreus capítulo 13, versículo 22. Deixa Hebreus marcado aí, capítulo 2. Vá lá para o final do livro. Hebreus capítulo 13, versículo 22. O autor está terminando a carta e ele diz: peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que lhes escrevi é pouco. Depois que eu estudei o livro de Hebreus, e estudando agora, uma das pessoas que eu quero conhecer lá no céu é o autor de Hebreus. Fala um pouquinho mais. O que você gostaria mais de falar que nós não conseguíamos entender e compreender? Talvez na sua Bíblia aí trouxe a palavra exortação, né? Encorajamento. Você sabe que na Bíblia a palavra encorajamento e exortação é a mesma palavra, você sabe disso, né? Para nós que nós temos essa diferença. Se alguém chega e fala assim para você: Rebeca, vou te encorajar. Aí todo mundo vai pensar o seguinte: vem uma palavra de ânimo ali, né? De encorajamento. Se eu chego assim: fulano, eu vou te exortar. O que você vai pensar? Ih, lá vem bronca. Não é verdade? Na Bíblia, exortação e encorajamento é a mesma palavra. É a mesma. Quando você encoraja alguém, você está exortando ela. E quando você está exortando ela, você está encorajando. O autor de Hebreus, então, ele quer nos encorajar, ele quer nos exortar. E aí, como o livro é um livro de exortação, você que gosta de estudar, o livro apresenta 5 grandes exortações. Essa aqui é a primeira. Essa é a primeira exortação que ele vai fazer, depois ele vai fazer no capítulo 5, depois vai fazer no capítulo 10, vai fazer mais à frente. E o propósito desta exortação aqui, que nós acabamos de ler, é incentivar a nós para prestarmos atenção à palavra de Deus e a obedecer ela. Essa advertência inicial, ela é breve, ela é moderada comparada com as outras. Se no passado, o que ele está dizendo? Se no passado Deus puniu as pessoas que não prestaram atenção à mensagem que os anjos falaram, quanto mais nós agora, que nós estamos recebendo o Evangelho, se nós não prestarmos atenção à mensagem de Cristo. Irmãos, Deus não fica de braços cruzados, permitindo que os seus filhos se rebelem contra Ele. Ele continua falando. E se necessário, Ele vai disciplinar os seus filhos. Hebreus diz isso lá na frente. Deus disciplina a quem Ele ama. Deus não vai ficar de braços cruzados, vendo eu e você, que somos filhos dele, pecar à vontade, não fazer nada. Deus, ele vai agir, Deus vai intervir, porque nós somos filhos dele. Ele não vai permitir que nós estejamos fazendo coisas erradas, pecando e se rebelando contra ele. Deus fala: não, está tudo bem. Porque se Deus faz isso, não, está tudo bem, pode deixar ele continuar assim. Hebreus diz que nós não somos filhos. A gente não sai aí disciplinando filhos dos outros. Nós disciplinamos quem? Os nossos filhos. É eles que são disciplinados. Da mesma forma Deus. Deus disciplina os seus filhos. Essa advertência então se fundamenta na revelação plena e definitiva de Deus, que além da pessoa de Jesus, que é superior aos anjos, a sua mensagem também é superior. E o princípio dessa primeira advertência é que quem negligencia a revelação divina sofre severa disciplina. Vamos ler juntos? Quem negligencia a revelação divina sofre severa disciplina. Isso deve tornar os leitores vigilantes com a negligência da mensagem. Tudo bem, eu vou ouvir. Lembra de Tiago que diz: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Você vem até a igreja ouvir quem? Ouvir Onés, não ouvir a palavra de Deus. E quando eu estou preparando a mensagem, enquanto você está aí sentado, eu só tenho uma pergunta aqui que eu quero responder quando eu estou preparando a mensagem, que eu acho que é a pergunta que está na sua cabeça. Uma pergunta bem pequena. E daí? E daí?
E daí, Onés, o que esse texto de Hebreus tem a ver comigo? É isso que eu quero responder para você e mostrar para você todo domingo que você vem até a igreja. O que essa mensagem de Deus tem a ver comigo? Então o autor de Hebreus está mostrando: leitores, sejam vigilantes contra a negligência proclamada da mensagem que o Filho trouxe, que foi comprovada por sinais. O autor fala de não se desviar, não se desvie, não abandone, não negligencie. Ele não está pensando no mundo, numa nação pagã. Ele está preocupado com que as pessoas vão deixar Jesus e voltar para a prática da lei. Conforme nós vimos no judaísmo, afirma-se que a lei foi dada a Israel e entregue por anjos. E a palavra transmitida por anjos, segundo o texto aqui no versículo 2, se a mensagem transmitida por anjos trouxe a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Se a palavra trazida por anjos trouxe castigo, quanto mais agora a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho que o texto diz, negligenciarmos tão grande salvação. Uma salvação grandiosa, anunciada pelo Senhor, confirmada pelos apóstolos, atestada pelo Espírito através de milagres. Se nós prometêssemos hoje aqui, olha, vai ser a noite de milagres, vai ser a noite onde o caroço vai sair, a dor vai sair, o joelho vai ficar lá no lugar, a enfermidade, a pedra lá da vesícula e do rim vai sair, você vai conseguir enxergar. O que estaria acontecendo hoje? Cheio de pessoas presentes. Para o quê? Receberem milagres. Nós, como latinos, nós gostamos disso. Nós gostamos de sentir, de ter experiência. Pense na sua vida cristã. Quais foram os cultos que você mais lembra? Foi aqueles que você sentiu um arrepio, chorou e se emocionou e falou, Deus estava aqui? Ou aqueles cultos onde você entendeu de fato qual era a vontade de Deus e colocou em prática a vontade dele? Talvez os cultos que você mais lembra, as experiências que você mais teve, foi aquelas que envolveu a metafísica, envolveu uma experiência mística, envolveu algo diferente. Porque nós, latinos, nós queremos validar a mensagem por aquilo que nós sentimos. E aí a mensagem, ela foi confirmada, o versículo 4 diz, foi confirmada por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres. Mas agora, meus irmãos, a gente não precisa mais de milagre. Ai Deus, se o Senhor for bom, o Senhor vai fazer o meu dedinho parar de doer. Ai Deus, se o Senhor for bom, o Senhor vai mandar uma namorada. Ai Deus, se o Senhor for bom, o Senhor vai me curar desse problema. Deus, se o Senhor for bom, o Senhor vai fazer isso. Nós não precisamos mais de confirmação. Ai Deus, se o Senhor quer que eu faça isso, amanhã vai amanhecer chovendo. Ai Senhor, se o Senhor quer que eu faça isso, amanhã vai parar de chover. Isso é sinal de fé fraca. Irmão, guarda isso. Quem pede sinais a Deus, a fé é fraca, porque está baseada em experiências e não na palavra de Deus. A vontade de Deus não é oculta, ela está revelada. Certa vez perguntaram para uma grande missionária, como que foi o seu chamado? Porque normalmente quando nós pensamos em chamado, nós pensamos em algo, uma experiência. Eu estava orando no monte, o céu abriu, e Deus veio e falou comigo, e a pedra flutuou, né? Nós queremos essa experiência. Perguntaram para a missionária, como que foi o seu chamado? Como que você abandonou tudo, foi para um outro povo, falar de Jesus, correndo riscos? Ela falou o seguinte, eu não tenho chamado. Eu não tenho chamado. Poderia perguntar talvez para um pastor, como que você vai lá e larga tudo e se torna um pastor? Eu não tenho chamado. Como que você se torna líder e tal? Como é que foi o seu chamado? Eu não tenho chamado. Sabe qual que foi a resposta daquela missionária? Eu apenas li uma ordem e obedeci. Eu apenas li uma ordem e obedeci. Deus falou para pregar, Deus falou para discipular, Deus falou para servir. Eu não preciso ter uma experiência mística. Eu só preciso ter coragem e fé para obedecer o que Deus fala. Ler uma ordem e obedeci. Então essa tão grande salvação que foi lá atrás confirmada, atestada pelo Espírito Santo através de milagres e sinais, para nós não precisamos mais. Aqueles que não creem nessa tão grande salvação que Deus revelou para nós em Jesus, não tem como. Eles não vão conseguir escapar de uma grande punição. É isso que Hebreus está falando, o autor. Se lá atrás com os anjos eles não escaparam, eles foram punidos, quanto mais agora.
que já está anunciado através de Cristo. A salvação foi dada completamente àqueles que seguem a Jesus. A nova aliança começou, o véu foi rasgado, os pecados foram perdoados. Não queiram mais voltar à antiga aliança, permaneçam com Cristo. Se você quiser voltar à antiga aliança, é sinal que os seus pecados não foram ainda perdoados. A figura que o autor está retratando aqui, precisamos prestar maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. A figura que ele está sendo retratada aqui é de um barco à deriva, que aos poucos está se afastando do ancoradouro seguro. É um barco que não está plenamente seguro, amarrado, com âncora firme. Hebreus vai usar mais lá na frente acerca da âncora da nossa alma, a segurança da nossa alma diante das tempestades. E ele está falando, tem gente que está sendo o quê? Levado. Tem gente que está começando a se desviar. Vem uma ondinha, chega perto, e depois vem outra ondinha, leva um pouquinho mais longe. Está começando. O autor está preocupado com o estado de apatia que os cristãos estavam. E o autor está chamando, é preciso prestar maior atenção ao que nós estamos ouvindo, aquilo que você professa. E hoje o que nós mais vemos, irmãos, é pessoas falarem assim, ó, eu sou de Jesus, mas seus atos o negam. Não é verdade? Eu sou de Jesus, mas a boca é podre. Eu sou de Jesus, mas a conduta é contaminada. Eu sou de Jesus, mas não tem generosidade. Eu sou de Jesus, mas não cuida dos seus. Eu sou de Jesus, mas eu só sirvo a mim mesmo, eu não sirvo mais ninguém não. O que é isso? Conta-se a história de Alexandre o Grande, que muitas vitórias ele teve, e numa desses retornos, um desses retornos que ele estava chegando na cidade, ele encontrou um jovem que estava na porta da cidade. E ele chegando com seu exército, já cansado da batalha, alguns mortos, feridos, doentes, sangrando, quebrados. Diz a história que Alexandre o Grande encontrou esse jovem na entrada da cidade e perguntou para ele, jovem, qual é o seu nome? E o jovem respondeu, Alexandre. Alexandre o Grande virou para ele e falou o seguinte, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Não é isso que nós precisamos nos nossos dias? Nós dizemos que somos o quê? Cristãos. Cristão pequenos cristos. Eu sou um pequeno Cristo em Iracemápolis. Eu sou um pequeno Cristo em Limeira. Eu sou um pequeno Cristo no meu trabalho. Só que os meus atos o negam. E aí é como se o autor de Hebreus falasse, qual o seu nome? Como que você se identifica? Eu me identifico como cristão, sou seguidor de Jesus, faço parte do cristianismo, meu estilo de vida é o cristianismo. Então ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Pare de dizer que você é de Jesus, sendo que os seus atos estão dizendo que você não é. E aí é interessante, irmãos, que o autor ele mostra para nós, será que tem alguém isento disso? Será que o autor de Hebreus estava protegido, não ia acontecer isso com ele? Será que eu estou trazendo a mensagem hoje, não vai acontecer isso comigo? O versículo 1 diz, prestemos maior atenção. Ele não está falando por audiência, ele está falando, eu preciso prestar atenção. Irmãos, quantas pessoas você já viu trazendo a palavra, ensinando, discipulando e hoje se desviaram. Por quê? Porque pararam de prestar atenção. Como que nós nos desviamos? E perceba que no versículo 3 ele diz, como escaparemos se negligenciarmos? Marca essa palavra aí na sua Bíblia, negligenciarmos. Perceba que ele não está falando rejeitar, se rebelar. O que ele está falando? Negligenciar. Como que nós nos desviamos? Nós nos desviamos aos poucos. Nós nos desviamos facilmente, mas não rapidamente. Vamos ler juntos? Nós nos desviamos facilmente, mas não rapidamente. Você concorda com isso? Não é rápido.
Não é você vai acordar amanhã e vai falar assim, quer saber de uma, eu vou parar de ser crente, vou queimar minha Bíblia, não quero mais seguir a Deus. Não, 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 não. Você não se desvia rápido, não. Se desvia devagar. Usa figuradamente a imagem agora que eu vou transmitir. Primeiro você está sentado na primeira cadeira. Amanhã você está na segunda. Na terceira, ali. Pouco a pouco eu vou me desviando. Agora literalmente. Eu paro de fazer devocional hoje. Nossa, hoje está tão corrido o dia. Ou eu estou tão cansado, eu não vou conseguir ler a Bíblia. Amanhã eu leio. Olha, antes eu orava mais, agora eu vou orar um pouquinho menos. Antes eu ia no pequeno grupo, agora eu estou cansado, o horário. Não, acho que não, acho que hoje eu não vou. Não, acho que hoje eu não vou na igreja, não vou no culto, hoje eu vou ficar em casa. Como que nós nos desviamos? Pouco a pouco. E esse desvio, ele não é rápido. Esse desvio é fácil. Ele é fácil, mas ele não é rápido, é aos poucos. Eu como pastor, eu posso ver muitas pessoas, irmãos, abraçando a palavra de Deus. E amam a palavra, e compartilham a palavra. Eu me sinto muito honrado por Deus, quando eu estou no aconselhamento, quando eu estou no discipulado, estou no pequeno grupo, estou no culto, depois você manda uma mensagem, alguma coisa. Eu fico tão feliz quando alguém abraça a palavra de Deus, ama a palavra de Deus. Cansei de ver já pessoas chorando, falando assim, mas eu vou permanecer com Jesus, eu vou seguir o que Deus quer para mim. Mas por outro lado também, da mesma forma como eu vejo muitas pessoas amando a palavra de Deus, amando a Jesus, eu consigo ver também pessoas facilmente se afastando. E aí, pela experiência e por aquilo que a palavra de Deus diz, a gente olha para a pessoa e fala, ele começou o caminho de se desviar. Isso dói. Porque quando ele começa a se desviar, quando ele começa a negligenciar a palavra, não tem como ele estar bem. Só que aí ele começa a mentir. Ele começa a enganar. Ele começa a dizer que está tudo bem, que a vida está às mil maravilhas, a gente sabe que não está. E pouco a pouco a pessoa o barquinho está se afastando. Para de fazer devocional, para de participar do pequeno grupo, para de vir ao culto, para de vir à escola, pouco a pouco. O diabo, ele é persistente. Sabe aquela frase que diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Tem um livro que se chama Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, um livro do C.S. Lewis. E aí, quando chegam lá para o diabão e falam assim, como é que a gente vai desviar a Bruna? Como é que a gente vai desviar o irmão Valeriano? Como que a gente vai desviar a Jô? Como que a gente vai desviar o Du? E aí o diabão fala para eles, essa galera aí não quer saber de se desviar não, eles estão firmes com Jesus lá, eles sabem de onde Jesus tirou eles lá, eles pertencem a Jesus, eles não vão deixar Jesus. Mas aí, o que a gente faz? Enche a agenda deles. Começa a arrumar um monte de compromisso para eles. Começa a ter atividade. E aí, pouco a pouco, eles vão o quê? Deixando. Hoje eu estou cansado, hoje eu tenho bastante coisa para fazer, hoje eu estou com sono, meus olhos estão doendo. Hoje já não dá para entregar talvez uma contribuição de amor, de fé. Veio um missionário aqui na igreja, não, agora eu não posso entregar porque eu estou cheio de problema, como é que vai ser? Meu irmão, é fé, é fé, é fé. A vida cristã não é vista por aquilo que não é vivida por aquilo que a gente vê. É por aquilo que a gente sabe, acredita e confia, e depende, se entrega e crê e espera. É quando nós estamos no Senhor. Mas aí pouco a pouco essas pessoas elas vão menosprezando a palavra de Deus. Aí a vontade que dá é de falar, irmão, você não está bem coisa nenhuma. Porque eu não estou te vendo nos cultos, eu não estou te vendo nos pequenos grupos, não estou vendo você servir, você abandonou o discipulado, você abandonou o aconselhamento. Eu duvido, Eudó, que você está servindo alguém e eu ponho a minha mão no fogo que você está fazendo devocional. Eu duvido que você está lendo a Bíblia e tal. Não, eu estou orando. Duvido, meu irmão, eu duvido. O máximo que você está fazendo é rezando, o máximo. Porque não tem como você estar bem com Deus se não está bem com o corpo. Hoje eu compartilhava com alguém, imagina, irmãos, imagina. Quero que você imagine alguém que xinga minha esposa, maltrata minha esposa, cuspa na minha esposa, maltrate ela, e eu ser amigo da pessoa. Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar?
alguém xingando, maltratando. Não, irmãos, não tem condições. Não tem como eu ser amigo de alguém que está maltratando a minha esposa. Você consegue agora imaginar pessoas que falam assim, eu estou bem com Jesus, mas igreja não presta não. Igreja é caso perdido. Igreja é um bando de gente que está roubando a Deus e não sei o quê, e fica falando mal da igreja, mas você pergunta, como é que você está com Deus? Não, estou bem. Deus vai aceitar isso? Deus vai ficar isso de braço cruzado? Deus não vai fazer isso. Então é fácil você seguir a correnteza. É fácil você não estar aqui domingo que vem. É fácil você não servir. É fácil você não ir na viagem missionária, é muito fácil você não ir no pequeno grupo, é fácil você não fazer devocional. Irmãos, isso tudo é fácil. Fácil. Mas lembre que esse é o caminho para você se desviar. Fazer a vontade de Deus, você tem que nadar e remar contra a maré. Quem que está falando isso? É Onéias? Não, é Jesus. Jesus falou, se alguém quiser me acompanhar, vem todo felizão me seguindo, vem. É isso que Jesus fala? Se alguém quiser me acompanhar, negue-se. Negue o que, irmão? Negue o que? Negue a sua vontade, negue seus desejos, negue seu plano, negue aquilo que você acha. Pega todo o seu entendimento, joga no lixo e fala, a vida cristã é vida de doido mesmo. O apóstolo Paulo fala isso lá em Corinto, nós somos loucos pela causa de Cristo. Não dá para entender, eu falo, Deus, eu não entendo, mas eu confio, não é isso que a gente faz? Quantas vezes a gente fala, Deus, eu não estou entendendo mais nada na minha vida, mas eu sei que o Senhor está presente, o Senhor está cuidando de mim. Então é muito fácil a gente negligenciar, porque é aos poucos que a gente vai fazendo isso. É fácil a gente seguir a correnteza, é fácil a gente menosprezar a palavra. A proclamação de Cristo, ela é redentora, por isso que nós devemos prestar maior atenção, é isso que o autor está falando. E essa é a primeira exortação que ele traz a nós. Prestemos maior atenção para nós não nos desviarmos. Não se engrandeça por falar assim, nossa, hoje eu estou aqui na igreja e tem um monte de gente que já se desviou. Nossa, como eu sou bom. Não, nós não somos bons, quem é bom é Jesus. Nós somos muito ruins. E a única forma para a gente não se desviar é se a gente continuar ouvindo as palavras de Cristo. Marta e Maria, Marta estava lá inquieta com muitas coisas, agenda para fazer, muito trabalho para ser feito. Maria abandonou tudo e sentou aos pés de Jesus. E Jesus fala para ela, Marta, só uma coisa necessária, Marta, você está inquieta, tua alma está agitada, tua alma está cheia de ansiedade. Isso não acontece na nossa geração, né? Está todo mundo tranquilinho. E aí Jesus fala assim, está todo mundo tranquilinho, né? Está todo mundo tranquilo. E aí Jesus fala para Marta, fala para nós, tua alma está inquieta, sabe por quê? Porque você não está fazendo aquilo que é necessário. O que é necessário? Ouvir as palavras de quem? De Jesus. E Maria escolheu a boa parte, Marta. Isso aí não vai ser tirado dela. Mas tu que está lavando roupa, tu vai voltar a lavar roupa. Tu que está estendendo roupa, vai voltar. Tu que está tirando pó, você vai voltar a fazer. Tu que está fazendo bolo, vai voltar a fazer. Mas o que Maria está recebendo aqui, ó, isso aqui não vai ser tirado, irmãos. Então invista no seu relacionamento com Deus. A pessoa de Cristo é superior e a sua proclamação é redentora. O Evangelho nos salva, os nossos pecados foram perdoados. Não negligenciamos tão grande salvação. Não negligencie. Se arrependa por não prestar atenção ao que você tem ouvido na pregação, no pequeno grupo, na vida devocional, você caminhando com Deus. Ouça, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo. Não seja um religioso, só tem que ler por ler. Não, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. A minha mãe todo dia acorda de manhã, ela abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia. E ela fala assim, eu só vou parar de ler quando Deus falar comigo. Só vou parar de ler quando Deus falar. E aí Deus falou, agora eu posso ir para o meu dia a dia. Não negligencie a palavra do Senhor. Se arrependa de não prestar atenção ao que tem ouvido. Gostaria de terminar fazendo algumas aplicações aqui. A primeira, comprometa-se a manter intimidade com Deus através da devocional. Saia daqui com esse compromisso. Essa semana eu vou fazer devocional. Essa semana pode chover canivete, mas eu vou abrir a Bíblia, eu vou orar, vou ler. Começa a ler Provérbios, começa a ler Efésios, começa a ler os Salmos. Não vai para os livros mais difíceis, vai para os livros mais fáceis. Pega Colossenses, são livros profundos mesmo assim.
Efésios, estuda Efésios, é um livro tão fácil. Ele fala da doutrina, ele fala da prática. Aprenda isso, comece a ler. Lê 1 João, leia João, o Evangelho de João. Leia Atos, Atos é um livro apologético. Ele quer levar o seu amigo a Cristo, ele escreve o Evangelho de Lucas, ele escreve Atos, ele quer levar o seu amigo a Cristo. Escolha esses livros e fale assim: eu vou, Deus, ter intimidade com o Senhor. Não, mas eu não consigo ler muito. Pegue no seu aplicativo de celular, ponha lá no aplicativo da Bíblia, a maioria deles, se não todos, dão um versículo lá por dia e fale: medite na palavra de Deus, ame ao Senhor. Eu conheço algumas pessoas que eles têm um lema: se eu não alimentar o espírito, eu não vou alimentar a carne. Ou seja, eu não vou tomar café da manhã e fazer nenhuma refeição se antes eu não alimentar o espírito. Primeiro o espírito, depois a carne. Aí sabe o que vai acontecer? A gente não vai falhar na devocional, porque o nosso corpo daqui a um pouco ele começa a gritar, não é? Quero comida, quero comida, quero comida, quero comida, quero comida. Sabe por que tão poucos cristãos fazem jejum? Sabe por quê? Porque no jejum a gente revela quem a gente é. E como que a gente é? Calmo, sereno e tranquilo. É assim no jejum? Ou no jejum a gente vai ficando nervoso, brabo, irritado? Por quê? Porque a gente está revelando o que está lá dentro. Deus, tenha misericórdia, tira isso. Irmãos, comprometa-se a manter a intimidade com Deus através da devocional. Em segundo lugar, encontre um grupo de cuidado e seja encorajado a fazer a vontade de Deus. Hebreus, ele vai falar isso. Os dias estão se aproximando, os dias estão ficando ruins. Tu acha que é fácil ser pastor? Tu acha que é fácil? As pessoas, conforme o tempo for passando daqui em diante, menos elas vão querer ouvir a palavra. A Bíblia diz que vão se juntar mestres para si mesmos, pessoas que vão se aproximar, vão fazer grupinho, vão fazer facção, e vão falar assim, vamos falar coisas que a gente gosta de ouvir um para o outro. Ai, costa aqui a minha orelha, né? Aí você põe o cotonete lá, fica, ai, que delícia. A Bíblia fala que isso vai acontecer nos últimos tempos. As pessoas não vão querer ouvir a palavra. E Hebreus falou isso. Então encorajemos uns aos outros. Encorajemos uns aos outros. Encontre um grupo de cuidado, seja encorajado a fazer a vontade de Deus. E em terceiro lugar, lembre-se diariamente, do que Jesus fez por você. Não esqueça essa tão grande salvação. E caminhe a vida cristã com arrependimento e fé. Olhe para a cruz todos os dias, e lembre-se, a cruz está o quê? Vazia. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou. E ele fez isso para os anjos? Não. Ele fez isso para quem? Para nós, que somos pecadores. Ah, mas eu não tenho o carro que eu quero, não tenho a casa que eu quero, a saúde que eu quero, os sonhos que eu quero, mas eu tenho Jesus que é tão grande salvação. E isso basta. Isso basta. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por Jesus. Muito obrigado por essa mensagem tão grande salvação que foi anunciada a nós. E nós queremos, ó Pai, pedir perdão ao Senhor por negligenciarmos, meditarmos pouco na palavra, ouvirmos pouco, refletirmos pouco, gastarmos tanto tempo em Instagram, em séries de TV, em academia, em cafeteria, nas ruas, conversando, batendo papo. E a gente vai negligenciando tão grande salvação que nos foi dada. Ajuda-nos como Maria a esquecer os nossos afazeres e nos assentar ao pé de Jesus e ouvir do Senhor. Talvez algumas pessoas podem achar, não, mas se eu fizer isso eu vou ser preguiçoso, vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. O problema é que com essa desculpa nós estamos deixando de fazer aquilo que é essencial. E o essencial deve ser o principal. Ouvir a Jesus, valorizar o que Jesus falou. Abençoe os jovens, adolescentes, juniores, as crianças da nossa igreja, que vão encontrar talvez um mundo pior do que nós estamos, e que desde cedo eles possam ouvir o Evangelho. Mas como que eles vão ouvir o Evangelho se os pais não dedicam tempo para sentar com eles, caminhar com eles, falar com eles? Que nós possamos investir mais na nova geração.
anunciar mais a eles as palavras do Evangelho. E para isso, o Senhor vai estar falando conosco e nos chamando, Pai, para anunciarmos e proclamarmos a verdade da palavra do Senhor às outras gerações. Conforme Deuteronômio diz, que a gente possa amar o Senhor, ter devoção ao Senhor em primeiro lugar e então inculcar nos nossos filhos a sua palavra. Que nós possamos sair daqui compromissados a fazer devocional, a encontrar um grupo de amigos e irmãos em Cristo para nos encorajar e nos lembrarmos diariamente do que Jesus fez. Ajuda-nos a não esquecermos de Jesus, nem se a gente enfrentar um Alzheimer lá na frente. E a gente vê pessoas que esquecem tudo, esquecem o nome pessoal, esquecem o nome de marido e esposa, esquecem o nome de filhos, mas quando são perguntadas quem é o seu Deus, quem é o seu Salvador, elas abrem a boca para falar que é Jesus. Então que nós possamos também anunciar a Cristo e amar a Cristo e jamais nos desviar. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que nós possamos aceitar essa palavra de exortação a nós e permanecermos firmes nos seus caminhos. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém.